abrir as Santas Escrituras, no Evangelho de Lucas. Você veio para se alimentar da palavra? Você veio para ganhar a fé? Então se acomode, se assente à mesa e prepare-se para se alimentar do verdadeiro pão da tua alma, o pão que desceu do céu. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Quem ama ouvir a palavra, ama Jesus. Então vamos ouvir a palavra com toda reverência, porque tudo provém dele. Lá no Evangelho de Lucas foi exatamente a mesma palavra que nós vemos no que antecedeu o louvor lá da abertura. Eu vou ler novamente porque Deus me deu essa mesma palavra para iniciar a administração desse culto, tanto para o louvor como também agora para a mensagem da igreja. Lucas capítulo 18, meus irmãos, e lá no versículo 27, novamente. Lucas 18, Evangelho segundo Lucas, no versículo 27. Amém? Os filhos que encontraram de glórias a Deus. É fácil encontrar o Evangelho de Lucas, né? É o terceiro Evangelho do Novo Testamento, o terceiro livro, né? Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 18, versículo 27. Jesus responde: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Amém? Vamos orar de novo, agora para o propósito do discernimento. Deus, mais uma vez unimos a nossa oração agora com o propósito de discernirmos aquilo que o Senhor revelou através dessa mensagem de hoje. Eu tomo o Santo Deus sobre meus lábios, sobre as mentes, sobre os corações, sobre os ouvidos de todos que estiverem, Senhor, determinados a receber o discernimento pelo Teu Espírito Santo. Embora eu esteja pregando, Senhor, eu também preciso do discernimento, eu preciso da Tua graça sobre minha vida, Senhor. Então usa-me, Senhor, e eis-me aqui para ouvir e aprender junto com meus irmãos. Que o Teu Espírito tenha liberdade nesse lugar, e o nome do Senhor seja glorificado através do nome de Jesus. Amém? Vou ler de novo. Jesus então responde dizendo: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Amados irmãos e irmãs, antes de nós iniciarmos profundamente a mensagem de hoje, eu quero dar um contexto bem objetivamente desse versículo que nós lemos agora. Esse foi o momento que aquele homem, um jovem ainda, homem mais jovem, um jovem homem, né? Homem jovem, chega diante de Jesus e ele então quer saber o que é preciso, né? Ele é rico, a Bíblia fala de um homem rico, né? Quando encontra com Jesus. É um jovem rico que se encontra com Jesus. E ele então ele se aproxima de Jesus e quer saber do Senhor ali, em meados daquele meio que Jesus está pregando, ele quer saber o que é preciso para ser salvo, né? Aí Jesus, muito amor, olha para ele e fala: você deve guardar os mandamentos. Ele diz: olha, eu tenho guardado, busco para sempre esses mandamentos, desde sempre eu guardo os mandamentos. Jesus então olha para ele e fala: mas lhe falta algo, que é desapegar-se do material. E para isso Jesus então aconselha ele: venda tudo que você tem, reparte aos pobres e depois vem e me segue. Olha só. Naquele momento a Bíblia vai dizer que esse jovem rico, esse homem rico, se entristece com aquela palavra e sai muito frustrado pelo que ouviu, né? do Mestre Jesus. E aí então ele olha para os discípulos e vai instruí-los a respeito disso, daquele momento. Jesus provocou aquela situação por conhecer o coração daquele homem, daquele jovem rico. E ele então vai dizer para eles: olha, você viu? É muito mais fácil passar um camelo por uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ou seja, desapegar-se da mordomia, daquilo que ele usufruía com os seus bens, né, da riqueza que tinha. Então é mais fácil um camelo passar por um buraquinho de uma agulha do que o rico se desapegar. É isso que Jesus quer dizer, do que ele se desapegar e viver espiritualmente. Aí os discípulos, já conhecendo o que Jesus falava, né, sobre essa situação da carne do homem, eles se lembram ali também, com certeza, de outras ministrações, e inclusive Deus, na ministração, no momento que eu fui consagrado, ele me fez lembrar daquela passagem também que Jesus reunindo os discípulos a respeito do adultério, né? Ele fala: olha, se o homem só olhar, o homem é homem, é mulher, o ser humano, só olhar, ou só de olhar e desejar, no pensamento, já adulterou com aquela mulher, ou a mulher com aquele homem. Só de olhar e desejar, já adulterou, já é considerado uma adúltera ou uma adúltera. Então, eu fico aqui imaginando, porque Deus me revelava isso,
Os discípulos, havia um nó que deu na cabeça deles, eles não tinham o Espírito Santo para poder entender o que Jesus falava em Espírito. Eles então chegam e o Senhor, depois dessa situação do jovem, e vê a memória deles, várias ministrações de Jesus, então ele fala: Senhor, sendo assim, quem é que vai conseguir ser salvo? É aí que entra 18, 27 de Lucas, né? O contexto é isso, quando Jesus então diz para ele: olha, isso é impossível para os homens, é impossível. Eu estou mostrando para vocês coisas difíceis mesmo que o homem não vai conseguir só, mas para Deus é possível. Fica bem? Por isso que é necessário que você diminua. Quem cresce dentro de você? Deus, né? É necessário que o seu eu saia de cena. É necessário que a sua velha criatura seja sepultada realmente, morra, e Deus possa viver em você. Aí é Deus agindo, aí não tem problema. Aí você vai, com certeza, vencer tudo. Mas se você insistir em apenas ser religioso, você vai ser mais um, vai sair frustrado ao ouvir a verdade. Se você ouvir coisas que agradam o seu ego, massageia o seu ego, massageia o seu orgulho, a sua vaidade, isso aí é auxílio de lugares assim, né? São as famosas portas largas, o evangelho coach, o evangelho social, né? O evangelho social é aquele que quer abranger a sociedade, quer trazer a sociedade para conviver todo mundo, né? Olha o resultado aí, né? Olha o resultado aí. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu quero ver que quem acompanha um pouquinho de rede social tem visto o que aconteceu com uma ex-cantora gospel, que agora mudou totalmente sua forma de ser, até tem outras redes sociais ali, um monte de crítica com razão, porque ela não dá o nome dela, porque ela escreveu ali o nome anterior, que era o tempo de cantora gospel, está carregando um fardo muito pesado, né? É o pecado, né? Não deixa, né? As trevas não se dão para a luz, né? Enfim. Tem um outro cantor também, que é pastor, inclusive, entre aspas, né? E andou aí em mundo com a política horrível. Eu não quero entrar em detalhes, porque as pessoas pensam que andou com política, e não é de política, a questão aí é ideologias, né? Quem defende certas ideologias, certos temas contrários à palavra, são os anticristos. Não estou com Cristo, é contra Cristo. Porque alguns estão vestidos de homens de Deus e têm títulos nobres aí, de cantores e de personalidades, que estão ali ganhando Grammys, né, ganhando troféus, né, do mundo, e são recebendo tapinha nas costas e abraços de outros artistas seculares famosos, nomeados até internacionalmente. Aí entra aquela passagem, não quer dizer ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Então, enfim. O que está acontecendo hoje é isso, né, amado? O evangelho fácil, o evangelho coach, social, ele atrai mesmo, ele atrai multidões porque não mexe com nada. Ele tapa aquela imundície que está, ele mascara, né? Eu vejo pessoas que têm uma marca no bolso, uma mancha, uma coisa enche de coisa, né? Para parecer que não tem. Então é assim também, hoje é assim. Essa situação que ocorre aí no meio gospel, né? Eu não vou pregar mais sobre isso, acho que está muito falar sobre isso lá. Eu só quero dizer que é assim que acontece. Quando a pessoa não se desapega do mundo, com as coisas do mundo, ela se torna inimigo de Deus. A Bíblia fala, aquele que se torna inimigo do mundo, consequentemente é um inimigo de Deus. Não é que Deus é inimigo da pessoa, a pessoa se torna inimigo de Deus. Não se atrai, não vai ter interesse, né? Mas vai se esconder atrás de uma religião, vai se esconder atrás desses evangelhos, falsos evangelhos, né? Falsos profetas, enfim. Mas não é isso que eu queria dizer, eu só queria trazer o conceito desse momento que Jesus então com Cristo, né? Esse momento que Jesus fala, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, eles ficaram pasmos, Senhor, dizendo assim, quem é para ser salvo? Poxa, se é mais fácil um caminho passar por um lado com um adulto com isso, ele está no reino de Deus, você precisa só de olhar e pensar numa situação, já estou relacionado com um adulto. Eles pensavam assim, então, quem vai ser salvo? Eles duvidavam até da situação dele. Sendo assim, quem é que vai ser salvo? Eu quero ver, né? Jesus fala, isso é impossível para o homem. Aos homens é impossível, mas para Deus é possível. Diga bem? Então, amados, fique nessa. Você está no caminho certo, está buscando crescer na graça do Senhor, modificando a sua carne, né? Eu voltei a fazer jejum, que eu não fazia há muito tempo mais, da forma que eu estou fazendo, tá? Não é que eu não fazia, da forma que eu estou fazendo.
misericórdia de Deus e a instrução dele, mortificando a minha carne. Toda vez que eu entro de jejum, falo, Senhor, mortifica a minha carne. Eu não quero fazer nada que te desagrade. Eu não quero, Senhor, eu preciso agradar ao Senhor, eu preciso estar chegando na glória. Eu não quero ficar sem. Então, essa é a oração que eu faço. E para isso eu quero mortificar a minha carne. Então, amados, porque aquilo que não sai com oração vai ter que sair com jejum. Que é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Diga amém? Então, em nome de Jesus, fique em espírito e perceba aí esse culto que Deus quer falar muitas coisas ainda hoje, porque aquilo que é impossível para os homens, para Deus é possível. Você crê nisso? Amém? Voltando agora à questão aqui de uma situação, o Senhor colocou no coração hoje, quando eu consagrava, jejuava, o Senhor falou assim, tem uma coisa que para mim é impossível, meu Senhor, não existe impossíveis ao Senhor. Eu tenho, foi o Senhor vai me deixar eu falar na hora que seja a tua vontade. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Tem algo que é impossível para mim. Meu Deus, o que é impossível ao Senhor, Pai? Deixa ninguém pensar que eu estou perdendo heresias, hein? O Senhor falou, não, eu vou provar que há algo impossível que eu não faça. O que o Senhor não faz que é impossível, Senhor? Eu mudar. Eu não mudo. Isso é impossível que eu mude. É impossível adequar o meu evangelho aos tempos atuais. Não existe isso. Eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre serei o mesmo. Diga amém? Então Deus não muda mais. Aliás, ele ser imutável é o que Malaquias escreve lá, né? Quando capítulo de número 3, finalzinho do Velho Testamento, aliás, é o último livro do Velho Testamento. Depois há um silêncio de 400 anos de Deus. Quem pensou? 400 anos em silêncio. Para quem não sabe, quem não conhece teologia, depois do livro do profeta Malaquias, houve um silêncio de 400 anos. Deus não falou com filho sequer, com ninguém. O profeta nenhum, com mais ninguém. 400 anos. Então vamos lá? Malaquias capítulo número 3. No versículo número 6, olha o que Deus fala através do profeta Malaquias sobre a questão da imutabilidade dele. Ele fala, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, não sois destruídos, né? Amém? Vamos lá, Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amados, uma coisa que Deus falava no meu coração, filho, observa, todo mundo, desse mundo, tudo é mutável. Eu falei, sim, lógico que é. Aí a pessoa me dá alguns exemplos, né? Tudo muda. Isso é um fato. Se não fosse assim, misericórdia, né? Nossa aula teria lá que se Deus não fosse mutável também, misericórdia, né? Mas ele não muda. É isso que vamos aprender hoje. Aqui nesse mundo tudo muda, tudo passa. Quem nasceu, por exemplo, no bairro, foi o primeiro exemplo que Deus me deu. Quem nasceu no bairro, ou cresceu aí num determinado bairro, numa cidade qualquer, onde chegasse a imagem, esse som, e viveu a vida toda naquele bairro, ou teve a oportunidade de ter vivido um bom tempo, mesmo que saiu depois de retornar lá, obviamente vai perceber muitas mudanças também, amém, né? Alguns acompanham as mudanças daquele bairro, daquela cidadezinha, então, porque é a mudança, é natural que haja as mudanças, elas ocorrem naquele local. Outra coisa que ele falou foi de quem viveu épocas, pode claramente comparar mutações de modas, né? Meu Deus do céu. Eu comecei a ver umas fotos antigas, depois Deus falou isso, comecei a rir, falei, meu Deus, Jesus, como é que te usava isso, né? Comecei a ver fotos dos anos 70, 80 ali, comecei a rir, falei, misericórdia, te usava isso, eu achava que estava bonito ainda, né? Meu Deus, mas enfim. Deus me fez lembrar que a moda também muda, né? Muitas vezes ela até volta semelhante que já foi, mas ela muda, ela é mutável. Então quem gosta muito de moda e acompanha a moda, há uma mutação nas vestimentas, obviamente, né? Quem viveu outras épocas também pode claramente perceber a moda eu falei, a questão dos veículos, por exemplo, quem gosta de carro, quem já viveu outras épocas, viveu a transformação automobilística que houve, né, Mohamed? Também gosta de carro, né? As mudanças, né? Eu sou do tempo do gordinho, sou do tempo do carro, da juventude nem sabe que carro é esse. Do gordinho, do Cinca, ela tão velha, né? Estou ficando velhinha, né? Cinca, o Itamaraty, o Aero Willis, você nem sabe o que é isso. Não vai saber mesmo, irmão, você será que esses carros, não?
mais ou menos, não é mais jovem, né? Isso se tempo aí, entende, amados? Então hoje estamos vendo aí carros, a tecnologia anda sozinha, né? Anda sozinho. Você põe lá um piloto automático, vai sozinho. Já existe essa tecnologia no mundo. Veículos que transportam sem motorista, o motorista dorme e vai o carro, vai dirigindo por ele, em estradas. Infelizmente, é uma realidade. Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas a tecnologia avança e há uma mutação. Quem gosta de veículo pode acompanhar a mutação que houve, ou seja, há mudança em tudo, amém ou amém? Você vê isso? Enfim, tudo nesse mundo passa, tudo muda, até o comportamento das pessoas. Eu só abro meu coração, um modo de pensar, um modo de se relacionar, até os relacionamentos, os sentimentos também mudam, infelizmente, são alterados os sentimentos constantemente, conforme a necessidade da carne, né? Hoje você vê lá, a rede social hoje ela é muito clara nisso. Você vê lá casos de polícia, né, em programas policiais aí, que usaram a rede social daquela pessoa, estava dias atrás, ela que amava, ela estava ali, e hoje é um caso de polícia, feminicídio e tantas coisas semelhantes, né? Então os sentimentos também mudam. E muitas vezes tudo isso de acordo com a necessidade carnal. Essas mutações do mundo, elas são totalmente relacionadas a sentimentos carnais, a necessidade física do ser humano. Enfim, mas nós não estamos falando do ser humano, né? Essas são coisas óbvias. Deus quer falar dele, diga bem, e ele é imutável. Quem pode me falar as coisas? Diga bem. Ele é imutável, ele é imutável. Deus não muda. E muitas vezes confundem, sabe, amados, as interpretações das Escrituras Sagradas, quando diz que Deus não muda, né? Você lembra? Agora há pouco o próprio Deus dizendo através do profeta Malaquias, eu, o Senhor, não mudo, né? Ele falou agora há pouco, por isso que vocês não são consumidos, né? Você vai entender já o que ele quis dizer com isso. Mas, muitas vezes, a gente confunde as Escrituras e fica um pouco os sentimentos assim, porque eu não estou entendendo bem essa questão. Deus é imutável, mas o que é esse mais? Vamos ver já. Começando por Números 23. Lá no Números 23, no começo da Bíblia, um dos 5 livros primeiros, Pentateuco, no capítulo 23, e no versículo 19, diz assim, Números 23, versículo 19, ali diz assim, Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Aí vai ter uma perguntinha aí que finaliza o versículo. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Né? Então, pai de Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eis aí a confusão que vem na mente de uns que não interpretam pelo Espírito Santo a Bíblia, interpretam pela mente humana. Como é que pode dizer que Deus não se arrepende e ao mesmo momento tem várias passagens bíblicas que falam que Deus se arrependeu? Olha, parece uma contradição. Eu trouxe 4 passagens para os irmãos. Se os irmãos quiserem acompanhando, podem ir acompanhando, senão só vai ouvindo que a fé vem pelo ouvir. Lá em Gênesis, por exemplo, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, e no versículo 6, diz que então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. Até aí. Aí já está um versículo que parece que entra em contradição com a própria Escritura. Em Números diz, Deus não há para mentir, nem ficou para se arrepender. Aí você vê em Gênesis, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, e isso pesou no coração. Capítulo 32 de Êxodo agora, livro de Êxodo, capítulo 32, mais uma passagem que você vai entender, fique em espírito, porque é assim que você vai aprender a falar de Deus, vindo em espírito, tá? Êxodo 32, versículo 14, vai dizer assim, então se arrependeu o Senhor, 32 e 14, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Para quem não sabe, esse é o momento, aquele primeiro momento de Gênesis 6, que eu li há pouco, que então o homem se arrependeu, Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, e pesou no coração, é o momento que o homem, ele cai, ele peca, ele deixa de ouvir a Deus, a Eva faz com que Adão e ela se alimentem de algo, comam do fruto proibido, e aí então o homem, ele tem a visão de um devia ter,
ele cai no pecado, e o pecado entra, e com o pecado entra a morte. Então Deus se arrepende e fica o homem para Cristo, porque desobedeceu a Deus e deu ouvido à serpente, né? Isso é Gênesis 6. E Êxodo 32, 14, que diz que então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que haveria de fazer para o seu povo, né? Esse é o momento em que lá no monte, Moisés fica 40 dias, 40 noites em jejum lá, enquanto o povo está lá, né? E daqui a pouco Deus fala que desça lá, desça que aquele povo está em rebeldia. Aquele povo acabou de fazer um bezerro de ouro, e estão dizendo que aquele bezerro é o Deus deles. Eles querem ver Deus como as nações têm. Então desça lá, porque eu me cansei desse povo. Moisés, eu vou destruir esse povo tudinho. Não se preocupa não. Vou fazer um novo povo. Você vai ter um novo povo para conduzir. Esse povo eu me cansei desse. Só desça lá e diga que eu vou destruir todos eles. Aí Moisés vai orar, e você sabe que entra então esse momento quando Moisés ora e clama a ele para que não faça isso. Então se arrepende de Deus do mal que ele disseram a Moisés que ia fazer ao povo. Então esse é o momento que eu dou os versículos e o contexto também. Estamos juntos? Primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, é outro passagem. Eu falei que ia trazer 4 passagens para você ver que parece uma contradição, só parece uma contradição de que Deus, da palavra dele, né? A respeito de que não é homem para se arrepender, né? Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, ali está escrito: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Vamos lá? Esse é o momento em que Saul, ele não obedece a Deus, naquela ordem que ele deu para invadir determinada terra, lutar com o exército inimigo e não deixar nada, liquidar todo mundo, o rei, a família do rei, homens, velhos, crianças, tudo, mulheres, não importa, acabar com todo mundo. E ele então não faz isso, ele fecha os olhos dele em cima do rebanho do inimigo, e ele fica com algumas coisas lá do inimigo e não mata o rei. Então, nesse momento Deus fala: arrependo de haver constituído Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, minhas ordens, né? Vamos a outro texto, eu falei que ia passar 4, já foram 3. Jonas 3, versículo 10. Livro do profeta Jonas, capítulo número 3. Aleluia. Jonas, capítulo número 3, e versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Esse é o momento em que Jonas até deseja a própria morte, porque Jonas já tinha entrado, indo para um barco, né, um navio para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Aí você conhece a história toda, que ele é jogado no mar, né? O peixe grande é engolido, engole ele, fica 3 dias dentro do peixe grande, no estômago do peixe grande. Deus ordena ao peixe grande para vomitar na praia, e ali então ele aprendeu uma lição. Ficou 3 dias em trevas, né? 3 dias em trevas, não precisava ganhar nada, era só obedecer, né? Mas enfim, você conhece bem a história. E esse é o momento que Jonas prefere a morte. Por quê? Porque Deus então se arrepende daquilo que havia dito que faria com Nínive, e que Jonas pregava já, e vivia anunciando, inclusive em todo lugar que ele ia: olha, aquela cidade é maldita, Deus vai descer comida sobre ela, e vai, né? E quando Deus fala: vai a Nínive, e diga o que eu vou fazer com eles, ele já sabia, na cabeça dele, ele conhecia Deus, ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus não faria mais, e ele se arrependeu. Então, Deus viu Deus o que eles fizeram. Eu escolhi, estou reforçando aqui para vocês entenderem. Viu Deus o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ia fazer e não fez. Está aí as 4 passagens que eu fiquei de ler para os irmãos, e que nos deixa aí parecendo ter uma contradição. Como é que pode? Lá diz que Deus não é homem para mentir, em Números fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E de repente o pastor joga em 4 passagens bíblicas, acontecimentos bíblicos, de que Deus está explicitamente dizendo que se arrependeu. Quer ser através de um profeta, ou ele mesmo disse, né? Enfim, parece ou não parece uma contradição? Parece, só parece. Mas
Pensar assim, que é uma contradição, que Deus está entrando em contradição com a própria palavra, é lamentável, e no mínimo é falta de discernimento espiritual de quem é Deus. Tá? Porque tudo que Deus deseja é o que está lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 2, e versículo 4. É tudo que Deus deseja. Vamos lá? O que é que Deus deseja? Vamos entender a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, muito conhecida, né? Eu li várias vezes, mas vamos ver de novo. 1 Timóteo capítulo 4, e capítulo 2, versículo 4. Ali diz assim, capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Diga amém? Então, esse é o maior desejo de Deus, que todos os homens sejam salvos. Né? Aqui vai dizer claramente que Deus deseja que os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento pleno da verdade. A verdade, amados, é que Deus realmente não muda. Deus não muda e nem se arrepende, não. Mas isso não é em relação ao que ele faz, a sua ação, mas em relação ao seu próprio caráter. Ele não muda em relação aos seus atributos. Entendam isso. Diferencie atos de Deus com os seus atributos, com o seu caráter. Então, ele não pode entrar em contradição com o seu caráter, porque é imutável o caráter de Deus. Diga amém? Amém. Deus é o quê? É amor. Você vê isso? Deus é amor. Então, Deus não entra em contradição com as virtudes do seu caráter, que é amor. Ele não muda em relação à sua palavra, pois ela é a verdade. A verdade é que Deus deseja que todos nós o conheçamos através de seu Filho, a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus manifesta quem é a pessoa de Deus. Essa afirmação na Santa Escritura do Novo Testamento prova que Jesus é Deus, que desceu entre nós o próprio Deus. Quando lá em Hebreus, no capítulo número 13, tem o versículo número 8, é dito assim, Hebreus 13, 8. Vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre será. Aí mostra o atributo que o Filho tem, que é o mesmo atributo do Pai, imutável. Diga glória a Deus. Assim como Deus Pai, o Criador, não muda, é imutável, a Bíblia Sagrada revela a divindade de Jesus quando diz que ele tem o mesmo atributo do Pai. Ele é imutável. Diga amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E essa imutabilidade está em todas as passagens que nós lemos, embora pareça ser uma contradição. Mas todas aquelas 4 passagens que eu li, ela vai provar a imutabilidade do caráter de Deus. Vamos lá, das virtudes em relação à sua palavra, o que ele é, que é amor. Deus é longânime, Deus é compassivo, mas também Deus é amor, e mais principalmente também junto com o amor, ele é justiça, é um juiz justo, diga glória a Deus. Vamos lá, então ele não pode mudar, ele não muda, ele é imutável no seu caráter, ele é imutável naquilo que ele mesmo determinou na sua palavra. Então vamos lá, observe que todas as passagens que eu li, ela está ligada diretamente aos atributos de Deus. Se não, vejamos, vamos lá. Em Gênesis 6, quando diz lá, o que foi dito em Gênesis 6? Eu vou ler de novo. Então arrependeu-se o Senhor, versículo 6, de ter feito o homem sobre a terra. Isso pesou no coração. Vamos lá. Deus se arrependeu de ter feito o homem, isso lhe pesou no coração, ou seja, doeu no coração dele, porque Deus é amor. Então olha só, ele não muda. Se pesou no coração dele, porque ele continuou amando o homem, mas teve que agir como um pai zeloso pelo futuro do filho. Entendeu, amados? Você que é mãe, você que é pai, vai doer você muitas vezes corrigir seu filho. Vai doer você trocar de castigo, era de castigo. Vai doer você, isso não tem como não doer, dói, mas é necessário. Então aqui está provado que ele não muda no seu caráter, ele ama. A sua virtude maior é amor, Deus é amor, amém? Então ele não muda, porque a Bíblia diz claramente que ele fez aquilo lá assim, vamos ver de novo. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou no coração. Diga amém? Não está aí, não. É imutável. O amor dele é imutável. Ele não mudou porque o homem fez aquilo lá, porque Adão era fez. Ele irou-se, mas não deixou de amar. Então ele teve que punir, porque se ele fizesse isso,
toda a criação dele estaria comprometida, como foi comprometida. Vamos lá em Êxodo 32 de novo. O que está em Êxodo 32, 14? Então arrependeu-se o Senhor do mal que disseram fazer ao seu povo. Meu Deus, esse momento aqui foi provado claramente que Moisés era o símbolo do Messias que havia vindo. Por quê? Porque Deus dá a ele a oportunidade de dizer: Senhor, manda ver, destrói esse povo, eu também estou cansado deles. Estou cansado deles, Senhor. Manda, povo, destrói e dá um novo povo. Jesus viria depois e expressado na pessoa de Moisés para um povo, pois Jesus veio para todos os povos. Diga bem? E a mesma coisa, quando Deus fala a Moisés, testando Moisés, ou fazendo ele expressar o que Deus já conhecia no coração dele. Moisés, olha, esse povo está lá fazendo, você está aqui se jejuando, está aqui se fazendo sacrifícios da carne, modificando a sua carne, estão lá, fazendo festa e festejando, fazendo um Deus de ouro, em forma de bezerro. Desça lá e faz um canseiro e vou destruir. Mas eu vou dar para você um novo povo. E Moisés ora e clama a Deus, por quê? Como Jesus fez naquela festa. Jesus, perdoa, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Diga amém? Então Moisés ali, ele está representando justamente a pessoa do Messias que havia de vir, que é Jesus, Salvador, não mais de um povo só, mas de todas as nações. Então Deus ali, ele está exercendo o seu atributo também, as suas virtudes, a sua própria palavra. Ele tinha que fazer Moisés manifestar o que ele foi ungido para ser feito, chamado para ser. Diga amém? Então Deus aí está acusando de justiça. Eu só vou destruir esse povo se esse não serve para mais que pode destruir. Por quê? Porque se ele pode destruir, ele vai ter depois prestar conta comigo. No caso Moisés, mas Moisés, Deus sabia quem ele chamou. E aqui ficou registrado e foi imputado para Moisés, como sendo algo realmente um homem separado de Deus. Tanto é que Deus então se arrepende naquele momento. Deus fala, a Bíblia fala em Deus 32, 14. Então arrependeu-se o Senhor do mal que dissera que ia fazer aquele povo. Quando Moisés orou, quando Moisés intercedeu. Diga bem? Vocês estão entendendo que Deus não muda? Então ele é fiel à sua palavra. Lembra daquela passagem de Abraão, com o seu sobrinho lá, que ele amava como um filho? Lembra disso? Está lá, o sobrinho dele em Sodoma e Gomorra, e Deus fala: aquela cidade está por aí, eu estou por aqui com eles, eu vou destruir aquelas duas cidades. Vou destruir, matar fogo, vou queimar, vou destruir aquela cidade. Senhor, ele começa ali, não sei exatamente a sequência, mas ele começa: Senhor, me perdoe aos aqui, de falar com o Senhor aqui, mas se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir ela mesmo assim? Não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Obrigado, Senhor. Mas, Senhor, de novo, não permitir, e se tiver 20 justos? Se eu estou olhando junto, não tem problema, você vai entender onde eu quero chegar para o Espírito Santo. Se tiver 20 justos, eu não vou destruir naquelas duas cidades. Senhor, obrigado. Mas me perdoe de novo, vou usar um pouquinho mais. E se houver 10, também não vou destruir. Senhor, mas se houver 5, também não vou destruir. Me perdoe, Senhor, mas a ousadia agora vai ser grande. Se tiver um só, também não vou destruir. Amém? Algo que Deus não muda, né, amados? Então, está aí. Havia alguém intercedendo pelo povo, Moisés. Deus então se arrependeu porque viu que houve uma intercessão. Os homens até agora não foram destruídos porque Deus não muda. Porque há uma intercessão. E alguém está do lado dele intercedendo por nós. O Espírito dele está aqui, mas do lado do Pai tem alguém intercedendo por nós. Você crê nisso? Sabe quem é, né? Amém? Então está aí. Então Deus disse claramente: me arrependo que ia fazer porque houve intercessão. Olha a importância de você ficar aí preocupado com seus filhos, com a sua família, e não intercede. Fica mais preocupado do que intercede. Entrega teus filhos ao Senhor, confia nele. Aí o mais o Senhor fará. O inimigo quer que você pare de interceder. O inimigo quer que você não mude, o inimigo quer que você não. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazer, ele quer que você não faça isso. Se você fizer, Deus vai ser imutável, porque ele vai continuar protegendo a tua família, protegendo os seus. Você crê nisso? Amém? Seguindo aqui, então. Vamos lá, uma outra situação. A outra situação que nós lemos também é em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Eu li lá: arrependo-me de haver constituído Saul como rei, porquanto deixou de seguir-me e não executou as minhas palavras. Vamos lá, que situação que é essa? Eu expliquei, né? Aquela situação que o Saul
cresce os olhos em cima da vitória que ele teve naquele povo e fica com algumas coisas daquele povo, e Deus havia mandado exterminar tudo. Ele quis matar o rei e a família do rei. Ele não faz isso. Ele poupou o rei como se fosse um troféu, né? e traz para dentro de Israel, ele traz coisas imundas que não era para trazer, até demais, enfim. Aí Deus então fala, ele desobedeceu, ele não obedeceu as minhas ordens, as minhas palavras, então eu me arrependo de ter construído esse homem como rei. E vai lá, Samuel, diga para ele que eu me cansei desse homem, diga para ele que eu vou ungir um outro no lugar dele, eu me arrependi de ter construído ele como rei, né? Enfim. Mas por que Deus falou isso? Se ele encontrasse arrependimento sincero no coração de Saul, ele ia falar para o rei, para Samuel, para o profeta: Samuel, vai lá, exorte-o, espera ele se arrepender de coração. Quando eu te falar que eu perdoo ele, você pode dizer que eu perdoo ele. Mas Deus, na sua onisciência, sabia que ali não haveria arrependimento nenhum, haveria remorso, preocupação do que ia acontecer com ele. Há uma diferença muito grande. Pregamos isso na terça-feira, quando chegamos no culto de oração. Há uma diferença entre arrependimento e remorso, né? Então, o que o Saul fez foi ter remorso, ele não se arrependeu. Por isso que Deus não encontrou no coração dele ressentimento, nenhum tipo de arrependimento. Então Deus cumpriu aquilo e se arrependeu de ter feito o constituído como rei. Agora vamos a uma outra situação, que é a quarta que eu dei para os irmãos, Jonas, né? Quando viu Deus, lá diz em versículo 10, viu Deus que o que fizeram, e como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do que havia dito que faria com eles, e não o fez. Isso é Deus, na revelação que deu a Jonas, em relação a Nínive, né? Então você já sabe a história toda, eu acabei dizendo para vocês por que Deus nos instruiu. Esse é o fato que eu queria chegar pelo Espírito Santo. Ali havia arrependimento sincero no coração do rei de Nínive, e fez com que o povo inteiro enxergasse isso. Olha a diferença, Márcio, daquele do crente e do cristão. Nesse momento eu posso com toda ousadia dizer que o rei de Nínive se tornou um cristão, embora isso não existia na época, mas não era um crente mais, porque ele teve temor do que revelou o homem de Deus. Diga amém? Então nesse momento, aqui nós podemos trazer começar a dar a você o entendimento do que é esse culto de hoje. A diferença, Deus não muda, Ele não vai mudar no seu caráter, Ele não vai mudar no seu atributo maior, que é o amor. Ele não muda, é imutável o sentimento de Deus, o amor dele não acaba. Aliás, está escrito que o amor de Deus é infinito, diga amém? Então, entenda isso. Ele tomar atitude de rei, de autoridade, é preciso, às vezes, como aquele pai que precisa exortar o filho, precisa botar o filho de castigo, mas se ele encontrar arrependimento sincero, uma advertência na hora certa que ele está fazendo ao filho, esse filho de coração se arrepender, ele é onisciente para ver se há ou não arrependimento. Aí ele então faz o que ele fez aqui com Nínive. Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus então se arrependeu do mal que tinha dito que faria a eles, e não fez. Diga amém? Eu quero que você vá comigo lá, em nome de Jesus, na passagem que vai mostrar isso tudo. Jonas, capítulo 3, versículos de número 5 ao 8, vamos entender melhor agora. Jonas, profeta Jonas, Velho Testamento, capítulo 3, versículos 5 ao 8. Presta atenção agora, vamos lá. Os ninivitas creram em Deus, e olha mais que esse povo aqui era povo bárbaros, eram bárbaros. Para você ter ideia, o que eles faziam de mal na terra era tão nojento que chegou como uma arma horrível ao Senhor. O Senhor falou: eu estou a ponto de vomitar esse povo. Jonas, para aqui que eu vou destruir esse povo, eu não aguento mais a maldade desse povo. Chegou até mim a maldade deles. Então era um povo bárbaro. Quem estuda teologia sabe que os ninivitas eram povos bárbaros. Sabe o que é bárbaro, né? Faz barbaridade, coisas terríveis, é pior que esses terroristas aí. Então era um povo bárbaro, mas olha o que Deus faz. Ele manda o profeta lá, e o rei, ele realmente se converte. Olha aqui, ó. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, ou seja, do rei até o mais simples lá, né? Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, olha ali, ó, se despiu das vestes reais, cobriu-se com um pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Esse é o maior sinal de humilhação, mas não foi o que ele expressou com o físico,
foi o que Deus viu no coração dele. Então Deus, claramente, aí entra a passagem, viu o que eles fizeram, como eles haviam se cometido no mau caminho, então Deus mudou, ele falou, não, mudou de pensamento, Deus mudou o ato que faria, de destruir. Deus então deu a ordem para não mais destruir aquele povo, porque viu que aquele povo se arrependeu e creu. Diga amém? E aí há um arrependimento de coração verdadeiro. Já o caso de Saul não houve arrependimento nenhum. Amém? Qual que é a conclusão desse culto para nós ensinarmos? Deus não é como os homens, que se arrependem por conveniência, mais por conveniência do que realmente por sentimentos reais do coração. Deus não é como os homens. Deus é como ele diz que é. Ele é imutável, ele não muda. É por isso que vocês não são consumidos. Você vive perdendo toda hora, você vive me deixando enojado toda hora, você erra toda hora, você desobedece a minha palavra a todo momento, mas o meu amor que você não muda. E você só não é destruído é porque eu não mudo, diz o Senhor, porque eu amo, meu amor não tem fim. E esse meu amor não tem fim eu sou eterno, diz o Senhor. Mas aí está dando grande problema, você não é eterno. Você está conseguindo entender, amados? Então Deus não muda, ele é eterno e seu amor não muda. Então ele te ama tanto que ele fica esperando você se arrepender. Ele vai sendo longânimo, ele vai esperando, vai derramando a unção dele, vai trazendo mensagem de pregação, tudo que ele puder fazer, ele vai fazer. Mas se o homem passar o tempo e continuar achando que Deus, tudo bem, eu vou pegar hoje, amanhã eu peço perdão que minha vida já tem mal intenção no coração, só de pensar assim. Eu vou pegar, porque depois ele me perdoa mesmo. De Deus ninguém se zomba. Aí está a diferença. Você não está lidando com uma pessoa. Você pode enganar o pastor, você pode enganar a tua esposa, teu esposo, você pode enganar teu amigo, tua amiga, teu vizinho, tua vizinha, pode enganar teu patrão, teu empregado, pode enganar quem você quiser, tua mãe, teu pai, pode enganar teus filhos, você pode enganar quem você quiser. Você tem livre-arbítrio para fazer isso. Contudo, de Deus ninguém se zomba. Diga amém? Olha, de Deus ninguém se zomba. Certamente que o homem plantar, ele irá colher. E aí, como você não sabe o tempo seu de vida, você não sabe se amanhã vai dar tempo para você se arrepender. Aliás, se hoje dá tempo para você se arrepender. Esse é o grande ponto que o ser humano ainda não entendeu. O ser humano ainda fica brincando, né? Esses dias eu vi 3 notícias, porque vem para mim lá no canal, eu assisto muito YouTube, de mensagem, acompanho notícias ali, gosto mais do YouTube de notícias do que TV. A TV para mim eu estou nojado com TV, eu não sei se essas documentários, essas coisas, mas enfim. Então veio para mim essa semana 3 casos de jovens lá, 2 de 29 anos e uma de apenas 19 anos, 2 de 29 anos, tudo desse meio aí de personalidades, ou, não sei, o pessoal hoje fica famoso da noite pro dia, né? Fulano e tal, ele é influencer, eu nem sei, nunca me influenciou em nada, nem sei quem é, mas tá lá, aí você vê lá a morte de 2 jovens, mas numa semana foram 3, uma de 19 e 2 de 29, mortes assim, piscar de olhos. Então, amados, quem é o homem para ter ele realmente ser tão soberbo, tão arrogante, assim, a ponto de achar que pode enganar Deus, pode se zombar de Deus, pode continuar fazendo as coisas erradas, e que Deus amanhã perdoa. Você não sabe se você tem amanhã, meu filho. Você não sabe se você vai ter daqui a pouco, minha filha, diz o Senhor. Amém? Então, está aí, ó. Agora, se você se arrepender de coração, se for que nem Saul, vai ser sentenciado. A morte de Saul foi terrível, né? Saul, você sabe qual foi a morte dele. Então, e muitas pessoas vezes falam, mas eu continuo errando, estou vivo. Aliás, o inimigo é especialista em enganar esse jeito. Tem certas pessoas que já chegaram em mim e falaram isso aí. Nossa, pastor, parece que quando eu estava na igreja, minha vida só andando para trás. Eu saí da igreja para esse negócio, mas só estou andando para frente. Que maravilha. Desculpa, a igreja fez muito mal para você, desculpa. Para a tua carne, carnuda. Para a tua carne, carnuda. Só que ela vai vir a pó, ela vai acontecer debaixo da terra. Tua alma e teu espírito vai se encontrar com Deus. Quero ver agora, naquele dia. Né? Carnudão. Né? Amém, igreja? Porque assim que penso. Eu tenho casos aqui na igreja de pessoas que
sabe? Saiu pela porta dos fundos, aliás, nem falaram que estava saindo. Mentiram, já começa a mentir. Pastor, não vou mais fazer tal coisa porque eu não tenho tempo, não está tendo tempo, para outras coisas tem tempo, nunca tem tempo para Deus. E aí sabe o que acontece com certas pessoas? Alguns até são exaltados no trabalho, exaltados, está sendo exaltado. Você assiste a mídia, pega na mídia televisiva a mídia, de uma forma geral, vê lá com o seu com cantores essa semana, ex-cantores gospel, eu nem vou mostrar cantores nem pastores aquelas pessoas. Eu não vou citar o nome aqui, porque eu não tenho direito de citar o nome, porque o fone está ali, dá uma chance de nós orarmos por eles, amém? Então, mas tem aí misericórdia. Não mais ser elogio, eu sei até prêmios de música gospel, olha só, música gospel, recebendo prêmios, recebendo abraços de personalidade. Eu falei no começo, quem tem a vontade de noticiar sabe do que eu estou falando, não quero citar nomes aqui. Mas, infelizmente, do que adianta ganhar no mundo e perder a sua alma? Está aí, amados. Então você não parece que não enxerga, ele não está conseguindo ver, amados, que besteira está dando com a própria alma, com a sua eternidade. E assim é. Então, amados, se Deus encontrar arrependimento no homem, ele é imutável, ele não muda. Porque esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Você dele é eterno. Você não é eterno em relação a essa pessoa que você vê no espelho, a esse CPF que você tem, a esse RG que você tem. Você não é eterno, filho de Deus. Você é eterno na alma e no espírito. Aonde vai estar a tua alma e o teu espírito vai depender do que você fez enquanto está nesse corpo aí. As obras que você fez. Aí o futuro teu, você decide. E é hoje que você decide isso. Não é esperar vir a tribulação para correr para Deus, não. Porque aí não é arrependimento, aí é medo, né? Aí é sem vergonhice mesmo, né? É medo de apanhar, né? Amém? Aí é sem vergonhice. Vá para o amor que é melhor. Mas Deus vai permitir que muitos vão ter ele pela dor, não tem problema não. Desde que vão com o coração realmente quebrantado, ele vai perdoar. Mas se der tempo, né? Se der tempo. Então vai eu. Lá em Crônicas, o segundo livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, e versículo 14, está escrito claramente: se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Um detalhe importante do que está ocorrendo em nossos tempos. Estamos vivendo estamos vendo aí um monte de personalidades, como se vê há pouco aí, que estão aí achando que com Deus pode se barganhar, achando que estão procurando mais agradar os homens do que agradar a Deus. Amados, falsa impressão que dá para aquela alma. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não está mais. Muitos já estão mortos, já são zumbis, vivos mortos em um corpo. Mas na verdade, espiritualmente, são mais mortos que imaginam. Enfim, amados, o diabo quer que pareça que está tudo normal. Ele quer fazer você moldar-se a esse mundo dominado pelos principados, pelas potestades, assim como a Eva e Adão, né? Provaram aquele fruto proibido, e viram que ele era bom de se comer. A Bíblia diz que ela olhou quando a serpente indicou para comer aquele fruto, ela deu ouvido a serpente, olhou para o fruto e viu que ele era agradável de se comer, mas era proibido, mas ele viu que era agradável. Isso quer dizer o quê? Que o pecado, se você parar para ouvir o diabo, o pecado é bom para carne, é hiper agradável, mas não é bom roubar Deus, ó, quando está sobrando mais no meu bolso agora, não estou deixando de dizimar. Legal, está sobrando agora. Maravilha. Puxa, não é bom fazer isso aqui, escondidinho, ninguém também, mas Deus me perdoa depois. Né? Pois bem, né? De Deus ninguém se zomba, né, amados? Então, amados, é isso que o diabo quer. Ele quer moldar você ao mundo, ele quer fazer com que você veja tudo normal, como se tivesse, né, tudo normal. É os famosos pregadores coaches que eu não canso de falar, porque eles estão sendo instrumentos do diabo, realmente, para levar esse monte de gente que eram sérias para esse mundo que nós estamos vendo agora aí, né? Porque estão seguindo falsos profetas. Mas enfim, a princípio foi gostoso experimentar aquele fruto, né? Foi muito bom, até que o juízo veio. O juiz
juiz teve que dar sentença. Ô Adão, por que você está escondendo aí atrás desse monte aí? Sai do caminho. Ah, Senhor, eu ouvi sua voz e porque estamos nus, nós nos escondemos. Quem é que fez vocês saberem que estavam nus? Acaso comeste do fruto que eu falei para não comer? Senhor, foi a mulher que me deu. Eu vou falar com você, eu fiz cabeça, tudo bem, vem cá, Eva. O que você fez com Adão? Como é que você fez isso? Ah, Senhor, a serpente que me induziu a fazer isso aí. Você já viu o crente fazendo isso aí já? Ah, não, eu não estou fazendo mais isso porque eu vi que eu não parar de fazer. Ah, não está aqui mais para a igreja, não vou mais. Ah, não, fica louvando lá negligentemente, eu vou louvar também. O pastor não está vendo nada, mas Deus está vendo. O pastor é bom, você fala, mas Deus está vendo todas as coisas. Então vamos lá. Combinado? Então, ficar fazendo isso, você quer fazer a mesma coisa? Ok. Se a alma dele for que inferno vai fechar, você vai junto, então? É isso? E? Então vamos lá, Márcio. Vai vir o juízo. Por quê? Porque Deus é amor, mas também é justiça. Esse é o tema de hoje. Deus é amor, sim, mas também é justiça. E Ele é imutável nessa virtude, nesse atributo de ser amor. Ele é imutável. Ele não muda. Ele não tem fim. Ele é eterno. Você muda porque quer mudar, mas deveria mudar para o melhor, né? Não para o pior. E deveria se lembrar que você tem fim. A sua vida tem a qualquer momento. Não existe uma tabelinha. Existe uma média de idade que os países fazem, mas é uma média. Mas essa semana mesmo foram 3 jovens. Sabe lá quantos estão nesse momento aqui agora? Então, pare com essa ousadia falsa, a impressão de que você tem domínio de tudo, que você não tem domínio de tudo. Deus tem todo o domínio. Só Ele é Senhor. Diga amém? Então, é bom que você se converta e faça como aquele povo de Nínive daquela época. Se arrependeram de coração e optaram em mudar, de verdade. E Deus se compadeceu deles. Então, se havia uma ordem a teu respeito, houve arrependimento, fica tranquilo que Deus no amor, essa noite, manda mudar a história. Se havia determinado a anjos, desçam lá e façam isso naquela vida. Eu me cansei de ver que fazer aquela bobagem. Aí os anjos vão dizer, espera. Olha de novo lá. Arrepende de coração. Vou mostrar o coração dele, mostrar o coração dela. Aí veio quebrantar. Aí os anjos ficam impressionados. Nossa, isso pode voltar. Aliás, vai outros agora com essas bênçãos. Esse vai para a minha bênção. Diga amém? Esse é o Deus que nós servimos a nós. Se esse povo que se diz pelo meu nome orar, né? Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face de verdade e se afastar dos maus caminhos, lá do céu nos ouvirei. Perdoarei os seus pecados e curarei e sararei a sua terra. Diga amém? Esse é o Deus que nós servimos. Você quer ver? Esse é o Deus das Escrituras, amados. E passar disso é anátema, é maligno. Se outro evangelho for pregado, pode ter certeza que é anátema, é maligno. Eu convido meus irmãos a colocar-se em pé. Você que ouviu essa palavra, nada e amada de Deus, coloca a mão no coração, mas com sinceridade, mas nem olha o pastor agora, tudo no Espírito. Entra no culto do Pai, fala para ele que você quer ser mudado. Fala para ele que você quer ser transformado ou transformado. Diga a ele que você só quer agradá-lo daqui para frente. Fala assim, eu penso que minha carne sucumba, mesmo que eu venha merecer, tudo que eu sonhei para a minha vida não aconteça, mas eu não quero perder a minha eternidade. Eu quero ter a minha alma salva. Para isso, muda o meu ser, Pai. Faz conforme os seus propósitos, os seus planos, porque eu sei que são muito maiores que o meu. Faz para Deus, irmãos. Não fique esperando o pastor, não, amado. Se fica esperando os homens, vai se decepcionar com os homens. Vai na presença do Senhor agora e fala com Deus aí, em nome de Jesus. Ore mesmo, quebrante o coração. Diga a ele o que você está sentindo agora, depois dessa mensagem que ele mandou pregar. Fale com ele em nome de Jesus. Fale com ele em Espírito. Você tem a ousadia de entrar lá na sala do trono, porque ele é teu pai, ele te chamou para ser filho. Você aceitou Jesus de coração mesmo? Então você está lá escrito no meu nome, no livro da vida. Entra na presença do Altíssimo e fale com ele agora. Pai, o teu Espírito testifica que eu sou seu filho. Eis-me aqui, Senhor, eu não aceito mais essa situação na minha vida. Eu não quero mais ser essa pessoa.
pessoa que eu sei que te desagrada, o Senhor me transforma com o teu poder, em nome de Jesus, Pai. Pai, me faça ser o que o Senhor planejou para mim, Pai. Em nome de Jesus, eu quero, eu preciso, eu desejo ser transformado em nome de Jesus. Amém? Fale com Deus agora aí e creia na sua vitória. Faça a seguinte oração todos juntos agora, para que nós possamos envergonhar as trevas. E se você já falou com o coração aberto para Deus, agora com seus irmãos juntos façam essa oração. Digam todos: Senhor Deus, obrigado por essa palavra. Ela é uma palavra verdadeira de um pai que é zeloso pela vida do filho. Eis-me aqui como seu filho ou filha, precisando mesmo de ouvir a sua palavra para ser transformado em nome de Jesus. Usa-me, Senhor, como teu instrumento. Não quero nunca mais ser usado pelo inimigo em nenhuma área da minha vida, em nome de Jesus. Diga amém? Amém? Os que já estão com a folha da campanha preenchida, estão no primeiro dia, ou vão preencher ainda, né? Os que estão aqui, pegaram hoje a folha, os que estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até no sexto, sétimo dia, no último dia, eu peço que todos se coloquem em pé, que eu quero orar com vocês aqui da tua campanha, e nós vamos interceder por ela, para que haja concordância da sua bênção, da sua vitória. E você que está na rede social, já com a campanha preenchida, está no meio dela, está iniciando, também se coloca em pé, com toda reverência a esse momento de oração. E enquanto eu falo aqui no microfone, continuo falando, orando a Deus por sua causa que eu não conheço, você vai clamar a Deus pela sua causa e vai expor no plano espiritual o porquê você está fazendo essa campanha, desde no meio dela, terminando dela. Fale com toda a convicção de fé por que você está fazendo essa campanha, e ali você louve a Deus, você exalte a Ele, determina a vitória da sua campanha em nome de Jesus. Enquanto eu oro aqui, Senhor Deus, esses são seus filhos, muitos deles iniciando, outros no meio da campanha, outros até terminando a campanha, quer seja aqui no presencial ou no virtual pela rede social. Aonde estiver teus filhos, Senhor, que eles possam, em nome de Jesus, ter testificado no coração deles que é o Senhor que agirá segundo a fé de cada um deles. O teu nome seja glorificado com a vitória que eles obterão, crendo através das promessas que o Senhor faz na tua palavra, em nome de Jesus. Pois a tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor. Quando diz que tudo que nós cremos, pedindo, não duvidando, nós receberemos. Tudo que é ligado na terra, com dois está ligado com o Senhor. E a tua palavra diz que nós não duvidarmos, podemos tomar posse, que assim será conosco, Senhor. Então que não haja esse espírito de dúvida em nosso meio, mas sim haja a fé verdadeira que dá a convicção e a certeza de quem o Senhor é e o que o Senhor faz aos teus filhos, Pai. É para a tua glória que eu declaro. E quem tem fé verá a glória do Senhor, porque tomará posse da bênção verdadeiramente e verá a tua glória em nome de Jesus. Amém. Você deve ter orado, deve ter apresentado. Se não fez isso, depois faça com calma em casa. Se você iniciou hoje no meu tempo, se você tem muitas outras causas, você continue essa oração em casa, enfim. Mas agora é o momento de você fazer essa oração coletiva com seus irmãos, para que nós possamos avançar e encerrar esse culto em nome de Jesus, tá? Vamos lá então. Você faça a seguinte oração agora junto com seus irmãos, estuda para a vergonha das trevas e para a glória de Deus. Declare com toda a força da sua alma, diga: o Senhor Deus, eis-me aqui, mais uma vez, publicamente, declarando a minha fé, pois o Senhor sabe por que eu estou nessa campanha. E eu agora, publicamente, eu declaro que estou entregando em tuas mãos essa causa. E eu tomo posse da minha bênção e sei que eu serei o que a tua palavra garante que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Tem um amém? Você recebe essa promessa, toma posse dela, então eu concordo com a sua vitória, com a sua bênção, e receba essa vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a minha oração para as suas campanhas, em nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus podemos aceitar. Lembro sempre que aquele que terminou a campanha aqui no presencial tem um vaso de oração para você depositar a sua campanha dobradinha, bem fechadinha. Ninguém vai tocar ali, amado. Ah, que aquele que toca ali. Então não se preocupa que ali só vai ser tocado para ser retirado. Mas ninguém vai ver sua campanha, ali é uma coisa sua com Deus. Então coloca no vaso de oração quando você termina a campanha. E você está na rede social, terminou a campanha, faça exatamente como eu busco instruir. Se eu não instruir você volta a falar comigo, naquele mesmo contato que nós tivemos, que eu vou me refazer, pedir desculpas, e eu vou instruí-lo ou instruí-la do que fazer no término da campanha, não estando presencial. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Eximistas ofertantes, não percam o temor, não percam o espírito da palavra. Confiem no Senhor, sejam fiéis no pouco que no mundo Deus nos colocará. Amém, Jesus. Uma oferta
Em nome de Jesus, que eu abençoo, Senhor, a cada dizimista, a cada ofertante, a cada semeador, a cada investidor, empreendedor da tua obra, Senhor, que nunca falte a eles. Pelo contrário, que a tua palavra se cumpra na vida deles, pois a tua palavra garante que é o Senhor que dá semente ao semeador, e é o Senhor que aumenta a semeadura deles, a por sempre, meu Pai. Que seja assim a mim todos os teus filhos fiéis, que honram a tua palavra, mas liberta aqueles que não honram, aqueles que não continuam engano, a mentira do inimigo, achando que está dando para o óbvio, Senhor. Tira essa cegueira espiritual desses filhos antes que seja tarde para eles, Pai. Pois eles não sabem o tempo de vida que eles têm, e que essa acusação não seja, Senhor, para a eternidade na vida deles, Pai. Liberta eles, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, por a honra de serem distribuídos, ofertantes, abençoando e sendo abençoados, plantando e correndo, para contemplar na vida de todos aqueles que entendem que a tua palavra é fiel e verdadeira, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja a honra de todos vocês. Amém. Meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, e também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele. O que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros.
Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.